Olá, gente, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 5. O título dela é O Espírito Santo na Nova Aliança. Nós estamos estudando a revista do primeiro trimestre de 2020, que tem como título O Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. Comentarista é o pastor Gesiel Nunes Gomes. Você não pode se esquecer do dicionário do Espírito Santo, que é a literatura de apoio nesse primeiro trimestre de 2020. O Dicionário do Espírito Santo, publicado pela editora Central Gospel, tem também o pastor Gesiel Gomes como autor. Portanto, vamos então para a nossa aula de número 5, o Espírito Santo na Nova Aliança. Apenas repetindo, quando falamos sobre a Nova Aliança, nós estamos nos referindo ao Novo Testamento. A Antiga Aliança é o Antigo Testamento. A Nova Aliança é o Novo Testamento. Nós vamos nos basear no texto de Atos, capítulo 13, versículos 2 até o versículo 6 e depois do versículo 9 até o versículo de número 12. Eu não vou ler todos esses versículos, mas eu quero compartilhar com você do versículo de número 2, que nos diz o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse é um ponto marcante do Novo Testamento e do cristianismo também. O livro de Atos dos Apóstolos, às vezes ele é chamado de livro dos Atos de Pedro e de Paulo, porque do capítulo 1 até o capítulo de número 12, você tem uma presença forte do apóstolo Pedro. Mas do capítulo 13 até o final, você tem uma presença abrangente, ampla, do apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo. E essa passagem do capítulo 13, eles estão na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia da Síria era uma igreja repleta de doutores e mestres. E entre eles estava Barnabé e Paulo. E esse versículo 2 diz que eles serviam ao Senhor orando e jejuando. E de repente, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Então nós temos ali uma decisão soberana do Espírito Santo. E então, Saulo e Barnabé dão início ao seu ministério. As 3 viagens de Paulo, elas têm como ponto de partida essa reunião em que eles serviam a Deus e jejuavam. E então, ouviram a voz do Espírito Santo, chamando-os para uma obra especial, uma obra poderosa, vocacionando Barnabé e Paulo, para que eles tirassem o Evangelho dos limites da cultura judaica e levassem o Evangelho, como sempre foi plano de Deus, até os gentios. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui a característica universal do Evangelho. Não era apenas para os judeus. O ponto de partida seria a cultura judaica. Mas o Evangelho não poderia ficar preso, restrito aos judeus. Então Deus levantou Barnabé e Paulo para que eles levassem o Evangelho para o mundo de então, para que eles tirassem o Evangelho dos limites judaizantes e o levasse a toda a criatura, porque isso está de acordo, está em sintonia com o plano de Deus. Essa escolha de Paulo e Barnabé nos ensina algumas coisas interessantes. Nos dá as características do verdadeiro evangelista, do verdadeiro discipulador. Nós temos aqui 3 características. Primeiro, separados pelo Espírito Santo. Foi isso que o Consolador Divino disse: separai-me a Paulo e Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Segundo,
enviados pelo Espírito Santo. Enfrentaram grandes dificuldades, foram presos, torturados, passaram grandes privações, mas venceram todas essas dificuldades porque foram enviados pelo Espírito Santo. Terceiro, foram cheios do Espírito Santo. Só homens cheios do Espírito Santo conseguem ser bem-sucedidos em missões como essa. Eles enfrentariam as dificuldades internas junto da comunidade judaica, que era intolerante e exclusivista. Achavam que o evangelho era só para eles. Então haveria muita oposição interna, mas haveria também muitas provações externas. E eles precisavam ser homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. O Novo Testamento, ele dá uma posição muito especial ao Espírito Santo. Revela fatos não contidos no Antigo Testamento. O Novo Testamento amplia a nossa visão a respeito da terceira pessoa da Trindade. Por 25 vezes, o Novo Testamento alude ao Espírito Santo como o Espírito do Senhor. Por 14 vezes, o Novo Testamento se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Deus. E por 2 vezes, o Novo Testamento se refere à terceira pessoa da Trindade como o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo porque ele é o Espírito do Deus Santo. Ele não é uma força, uma energia cósmica, uma influência impessoal. Ele é um ser poderoso, ele é uma pessoa divina. Ele é igual ao Pai em poder, em glória e em majestade. Nós encontramos a presença dele de uma maneira ampla, abrangente nos evangelhos. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 são sinóticos, isto é, compartilham dos mesmos fatos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E aí você tem um 4º evangelho, que é o evangelho de João. Mateus foi escrito aos judeus e apresenta Jesus como o filho de Davi, o rei dos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo. Marcos direciona o seu evangelho aos romanos. E Lucas direciona o seu evangelho aos gregos e apresenta Jesus como o homem perfeito. João, por sua vez, dirige o seu evangelho ao mundo gentílico, à igreja de uma maneira geral. E João apresenta Jesus como Filho de Deus, como um ser divino. E o Espírito Santo entremeia todas as passagens, todos os fatos contidos nesses 4 evangelhos. João, por exemplo, ele dá o objetivo de ter escrito o seu evangelho no capítulo 20, versículos 30 e 31. Ele diz que essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, tendo crido, tenhais vida em seu nome. Esse ato de crer em Jesus como Filho de Deus, ele é intermediado, operacionalizado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E nos evangelhos nós encontramos Maria sendo a geradora do Filho de Deus pela operação do Espírito Santo. Jesus foi gerado pela operação do Espírito Santo. Ele cumpriu a sua missão sob a unção. Ele mesmo disse que o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu. Então, o próprio Cristo testifica da operação do Espírito Santo em si. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. E Jesus, quando estava para deixar a terra, já ressurreto dentre os mortos, pela operação do Espírito Santo, ele diz: convém que eu vá, porque caso contrário, o Espírito Santo não poderá vir. Há um quê de urgência de Cristo nessas palavras.
Ele queria ir ao Pai, porque indo ao Pai, o Consolador viria para substituí-lo e realizar aqui entre nós uma grande obra. No livro de Atos, nós temos uma presença poderosa do Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 8, Jesus disse a eles que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2, há um derramamento poderoso do Espírito. Esse livro de Atos, às vezes ele é chamado também de os Atos do Espírito Santo, porque é uma presença maciça na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos. Todos os fatos contidos aqui em Atos dos Apóstolos têm a marca do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas o Espírito Santo também está nas cartas de Paulo, em todas elas, a começar por Romanos. Romanos é conhecido como a epístola rainha, a rainha das epístolas, porque ela traz o tema central do cristianismo, que é a justificação pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 e também o versículo 17. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como está escrito, o justo viverá da sua fé. Quando Lutero teve um encontro com esse texto bíblico, a sua vida foi transformada, a sua vida foi modificada. E a partir daí, o tema da justificação pela fé passou a ser a sua grande bandeira. E a justificação pela fé é o principal ensinamento das Escrituras Sagradas. O homem não pode ser justificado por suas obras. Ele é justificado pela obra que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário, quando ele dá a sua própria vida por nós, quando ele derrama o seu sangue em nosso benefício. E isso aconteceu pela mediação, pela operação do Espírito Santo. Gálatas também prossegue o mesmo assunto de Romanos. Mostra que aquelas pessoas haviam retornado àquela fé judaizante, uma fé morta. E Paulo então os exorta a uma fé viva em Cristo Jesus, deixando para trás a letra morta da lei e agora seguindo as orientações do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. As demais cartas, da mesma forma, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, mostram a operação do Espírito Santo. Assim também, Hebreus, que apresenta a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento. Nós temos ali uma presença maciça do Espírito Santo. Pedro, em suas duas cartas, também dá um lugar especial à pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, 1 Pedro 3,18 diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É o Espírito quem nos vivifica. E ainda no capítulo 4, versículo 14 da sua primeira carta, ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então nós devemos nos sentir bem-aventurados quando sofremos, quando padecemos, quando somos injuriados, porque sobre nós está o Espírito da glória de Deus, o Espírito que nos vivifica. Em Tiago também nós temos uma presença poderosa do Espírito Santo, mostrando a importância das obras, não é? A fé que se manifesta por intermédio
das obras. E no Apocalipse, o Espírito Santo está nesse livro de ponta a ponta. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito que nos prepara hoje para um dia estarmos com o Senhor para todo sempre. Estamos chegando ao final dessa aula. Que Deus te abençoe de uma maneira especial e poderosa. Até o nosso próximo encontro.